Fala, minha gente! Começando um novo episódio do Oxe Podcast. E hoje eu tenho um prazer enorme de trazer aqui um convidado que eu conheci em um evento e tenho a honra de recebê-lo. Aliás, a gente vinha ensaiando essa agenda e hoje deu certo, né? Então, é um jovem com experiência vasta e ele vai ter muito para contribuir, ensinar e também compartilhar aqui conosco. Então, fiquem atentos e compartilhe, curta e comente, porque isso faz parte do nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Andréa. E que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. E eu agradeço demais essa oportunidade, Bruno. Eu que agradeço. Prazer é todo meu de estar aqui. Gente, o Bruno Minotti de Barros, formado em administração pela Unesp, fez uma pós-graduação em marketing estratégico digital pelo Descomplica e outra pós em gestão e empreendedorismo pela FIA. Exato. Bruno, a gente está aqui, né? E hoje eu quero que você traga para a gente a sua experiência, né? Em relação a um mercado que só cresce. Sim. E a Gatua chega aí para contribuir muito. Ok. Então, para a gente começar, Bruno, o que é a Gatua? Ok. Pergunta interessante, André. Eu, assim, primeiramente, né? Eu acho que eu vou tentar aqui compartilhar a experiência que eu tenho, claro. Mas, como eu sempre falo, né? Totalmente consciente de que eu tô num papel de aprendiz e vou aprender muito com você aqui também, tá? Que maravilha. Eu utilizo essa oportunidade para isso. Bom, vamos lá. A Gatua hoje é uma empresa, tá? Hoje nós somos um ecossistema focado em conexões e inteligência para o agronegócio brasileiro, né? A Gatua, a empresa nasceu em 2024, então, ano passado, né, somos bem novinhos em questão de empresa, mas ela nasce a partir de um grupo que foi fundado lá em 2003, né, pelo meu pai. Meu pai Carlos Barros, conhecido como Bill no setor, né? Se você falar Carlos no setor, ninguém conhece. Aliás, um grande homem, né? Um Exato. grande profissional. Exatamente. Depois eu posso comentar um pouquinho sobre isso, mas eu tive a oportunidade de ver a grandiosidade do meu pai quando eu estava trabalhando ainda no mercado, né? Mas o meu pai fundou em 2003 o que ele chamou de Grupo das Áreas de Tecnologia das Usinas de Açúcar, né? Então, Gatua. Com o intuito de reunir profissionais de tecnologia, né? Porque a usina ela fica no meio do mato, literalmente, né? Em 2013 era um cenário muito diferente do que o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem WhatsApp, hoje a gente tem FaceTime, hoje a gente, pô... Tem inúmeras ferramentas, Não, né, Bruno? hoje é muito fácil de eu falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, né? Sim. Naquela época não era tanto. E uma questão, né? Como você está trabalhando dia a dia, e você se sente isolado porque você está no meio do mato, literalmente, né? Meu pai pensou, pô, por que não criar um grupo, né? Onde eu possa reunir profissionais de usinas e quando ele concebeu a ideia era juntar usinas ali da região, né? De Olímpia, São José do Rio Preto, onde ele trabalhava. Na época ele trabalhava na Açúcar Guarani, hoje é o Grupo Tereos. Isso. E o intuito, né, foi reunir esses profissionais porque ele falou, pô, eu só encontro o pessoal de usina quando a gente vai todo mundo para São Paulo, participar de um evento em São Paulo, e aí eu encontro o pessoal. Ele falou, não tá certo isso, né? Sim. Enfim, ele levou essa ideia para a diretoria na época, né? A diretoria falou, olha, você tem total abertura para fazer, mas vai ser muito complicado. Eu acho difícil você juntar duas usinas que seja na mesma sala. Porque a cultura do setor ainda é forte, naquela época era muito mais, né? Era uma cultura muito territorialista, fechada realmente, né? Exatamente. A primeira reunião reuniu 7 usinas. Que bacana. Então já foi assim uma surpresa, né, pro meu pai. Na segunda já tinham mais de 30. E aí em menos de um ano o Gatua já estava reunindo mais de 350 usinas em 23 estados brasileiros, né? Então assim, cresceu muito. E por quê, né? Porque às vezes a gente esquece que antes de tecnologia, antes de qualquer coisa, a gente está falando de pessoas. Exatamente. E meu pai acabou identificando uma dor que não era só dele, mas era uma dor de todo mundo, de se sentir isolado, de não
se sentir pertencente a um grupo, né? Então, foi um grupo que cresceu muito rápido, exponencialmente. E da mesma forma que reuniu usinas, né, começou a atrair o olhar também de empresas que eram fornecedoras, né? Que fazia parte do setor. Exatamente, que forneciam para o setor ali, né? Então, o que começou a acontecer? O Gatu, ele foi criando força, né? E nesse movimento de criar força, foi criando relevância perante os fornecedores ali, né? Porque os fornecedores, eles começaram a ver, pô, ali tem um grupo que se comunica, eles trocam informações. Então, já aconteceram situações ali até de grandes fornecedores de tecnologia terem pedidos barrados em todas as usinas do Brasil, porque não estavam atendendo bem. Perfeito. Então, assim, foi um movimento muito legal, né? E aí, de 2003 para cá, era um grupo que se encontrava recorrentemente em encontros, né, presenciais. Começaram a acontecer eventos, né? Então, os eventos congresso anual do Gatua mesmo, mas nunca com o intuito de empresa, né? Sempre foi um grupo. Então, era um grupo que tinha um presidente, no caso, meu pai, enquanto ele estava no setor sucroenergético. Afinal, era um grupo voltado para usinas de açúcar e que tinha ali, né, um corpo diretivo, era um grupo mesmo, né? Não era uma empresa. Eu vou tomar tempo nessa resposta, hein, André? Não, vamos lá. A gente tá aqui para isso, para ouvir essa história. É que eu gosto de abordar bastante para realmente contar como nasceu a Gatua. E faz todo sentido. Sim, porque tem todo um porquê por trás. Exatamente. Enfim, como era um grupo, ao passar dos anos, né, meu pai, ele saiu do setor sucroenergético, foi trabalhar em outros setores, e nesse movimento ele acabou deixando a presidência do Gatua, né? O setor sofreu muito, né, com algumas situações que a gente viveu no país, de crises e tudo mais, a gente sabe que é altos e baixos, né? Só que nesse movimento, o grupo Gatua sofreu muito, né? Então, tinha época que estava com vários, bem ativo, depois inativo, ativo, inativo. Tinha então, uma oscilação. Exato. E a gente começou, hoje a gente entende que isso, né, criou uma dificuldade para o grupo mesmo, né? Porque ele vai crescendo, aí, perde força. Por que isso? Porque você não tem um corpo diretivo ali à frente que está realmente olhando os desafios, olhando aquilo, ó, a gente tem que crescer, a gente tem que manter o crescimento, olhando de uma maneira estratégica, né? Claro. Então, assim, em 2015, meu pai voltou para o Gatua e sim retomou, né, fazendo os eventos já. E aí, nessa época, ele já retomou o Gatua já com o início de uma mentalidade ali de se tornar uma empresa, né? Porque aí ele já estava num momento de vida quase se aposentando, já estava começando a prestar consultorias no mercado. E aí a gente continuou fazendo os eventos, né? Então, a partir de 2016, ali, Bruno, né? Eu já tinha 20 anos, já estava no mercado, aí eu comecei a participar mais ativamente ali dos eventos, né? Ajudando na organização. Era o menino do credenciamento ali, né? Ajudava nos stands, o pessoal. Então eu falo que o Gatua é um irmão meu, porque eu comecei a viver muito cedo o Gatua, né? Sim. Comecei a viver essa experiência do meu pai de agronegócio muito cedo, ia com ele para a usina, comecei a vivenciar. E enfim, né? O que acontece? 2019, final de 2019, 2020 ali, pandemia, né? Então param os eventos, parou tudo. A gente se viu numa situação onde meu pai ele já dependia do Gatua, né? Então, financeiramente falando. E nessa época eu, Bruno, estava no mercado, estava trabalhando na Hexagon Agriculture, que é uma multinacional sueca, né? Que trabalha com agricultura de precisão, monitoramento agrícola. Então já estava vivendo realmente tecnologia no agro. E aí a gente criou um projeto dentro do Gatua, não como uma empresa, mas já de uma maneira ali... Direcionando essa ideia. Exato, porque assim, a gente já dependia financeiramente, mas ainda não tinha essa visão, de ser uma empresa, de gerar resultado e tudo mais. E a gente criou um projeto de lives, né? Então, foi um projeto que a gente criou chamado Projeto Transformação Digital. Então, eu me sinto bem à vontade falando aqui, porque foram quase 2 anos ali que a gente fez junto com o Grupo Tati, né, de comunicação, uma live por mês. Que legal. Então, falando, né, sobre tecnologia, transformação digital, e todas as lives a gente trouxe, né, um parceiro de mercado para
estar com a gente, né? Então a gente sempre trazia uma empresa de mercado agroindústria, uma empresa que utiliza a tecnologia, que está vivendo aquele momento de implantação daquele pilar, né? Então ERP, Cloud Computing, gestão agrícola, gestão fiscal, e uma empresa fornecedora dessa tecnologia para a gente ter um debate, né? Então a gente viveu assim durante a pandemia, né? Passamos pandemia. Eu fui, depois da Hexagon, fui contratado por uma empresa de São Paulo para trabalhar com Cloud Computing para o agronegócio já. E o Gatu, ele ficou nesse momento de inércia, né? Sim. Porque a gente não continuou as lives, não voltou a fazer os eventos. Então, 21, 22 ali foi uma época que o Gatu ficou um pouco de lado, vamos falar assim, né? Ficou um pouco de stand-by. Exato. E aí, 23, o que acontece, André? Eu tava na DataRain, que é uma empresa parceira da Amazon Web Services, né? Então, eu tava vendendo Cloud Computing, né? Hoje, a plataforma mais reconhecida no mercado, pioneira, líder em diversos quadrantes ali do Gartner, para levar tecnologia e transformação digital para setores. Eu estava líder já do setor comercial dessa empresa para o agronegócio brasileiro. E eu comecei a perceber no início de 23 que tinha uma disparidade muito grande dos assuntos que eu estava tratando no agronegócio frente aos assuntos que os meus pares estavam tratando nos seus respectivos setores, né? Perfeito. Então, por exemplo, o meu par ali que trabalhava com o setor financeiro, já estava falando de questões de data lake, de implantação de machine learning, questões que hoje a gente vê que são base para a inteligência artificial, né? Parceiros na área de saúde falando sobre os mesmos temas, e eu ali no agronegócio, né? Muitas vezes falando ainda, convencendo o pessoal de uma migração para cloud, da importância de você ter um ambiente e tudo mais, ter uma recorrência fora do ambiente on-premise, né? Local, na nuvem. Então eu falei, tem alguma coisa aí que tá diferente. Tava com alguns passos atrás do que já estava acontecendo. Exatamente. E aí eu comecei a ficar um pouco inquieto quanto a isso, né? Porque eu enxergo muito claramente os benefícios da tecnologia, né? E aí eu comecei, por que isso, né? Por quê? E aí eu fui começar a me aproximar mais, né, dessa realidade do agronegócio, eu começar a pesquisar mais por meio do Gatua. Então a gente começou a ativar o Gatua novamente, né? Então a gente começou a movimentar, movimentando discussões, a gente criou um ambiente para troca de informações ali, né? Isso em 23. E aí chegou em abril de 23, a gente falou assim, vamos fazer um evento? Vamos voltar a fazer evento? Eu estava num momento na DataRain ali que dava essa abertura para mim, era até interessante, né? Porque se eu, como gestor comercial, estou à frente de um ecossistema também, é muito interessante para que eu esteja movimentando ali, abrindo novas portas e tudo mais. Por mais que eu sentia, naquela época, eu falo que era um quebra-cabeça que estava literalmente na minha cabeça. Assim, que eu via, hoje eu tenho a DataRain, hoje eu tenho soluções, hoje eu tenho a Gatua, hoje eu tenho executivos. Eram muitas peças, né? Muitas peças. E eu falava, cara, como que eu encaixo isso para gerar uma coisa de valor para todo o ecossistema? Eu sempre tive esse negócio de ser muito... acho que justo mesmo é a palavra, porque acho que aí vem de criação, né? Agradeço a Deus pela criação que eu tive. Mas eu ficava até meio assim, vou usar o Gatua por interesses internos de uma empresa para eu vender para esses executivos. E eu não me sentia muito bem com aquilo. Sabe quando você tá fazendo, mas você não sente que você tá ainda no caminho certo? Entendi. E aí, assim, 23 a gente criou um evento junto com a Visão Agro, Vision Tech Summit. Então a gente fez a primeira edição do Vision Tech Summit. E aí, lá em outubro de 23, eu falei, é por aqui. Acho que caminho eu tô chegando no caminho, porque a gente criou um evento que reuniu o ecossistema, reuniu várias pessoas, indústria, agroindústria, fornecedores de tecnologia, nós como organizadores ali num papel bem de criar esse ambiente para conexões, para trocas, né? Eu falei, é aí. Em outubro mesmo, eu saí da DataRain. Só que aí a vida, ela tem a sua surpresa. Olha o tempo que eu tô demorando para responder o que é a Gatua. Mas então, é muito interessante, Bruno, porque assim, quando a gente entende toda a história por trás da empresa,
a gente entende os valores, a gente entende a missão, né? E isso é que é assim, a cereja do bolo, eu Sim, falo. sim. E você tocou em um ponto, Bruno, que eu acho bem interessante. Porque quando o Bill, né, o grande Bill, começou a empresa, ele tinha uma ideia através de uma necessidade dele. Sim. E a princípio, ele foi desmotivado, né? Porque logo foi apresentado a ele uma dificuldade, Sim, uma barreira. né, uma barreira de fazer isso, Sim. né, que seria criar esse ecossistema para o pessoal de TI. Sim. E a grande surpresa é que não só deu certo, como em um primeiro encontro, aquela perspectiva de ter uma, duas, no máximo, 3 empresas, chegaram 7. Sim. Sim. Em um segundo momento, 30. Exato. Ou seja, uma necessidade que o Bill sentia e era necessidade de tantas outras empresas, Sim. né? Então, quando a gente tem esse olhar e a gente tem a certeza, talvez não certeza, mas assim, a gente tem o intuito, né? Eu falo assim, quando a gente sente no coração, É. essa é a verdade, do caminho que a gente tem que seguir, vão existir vários desafios. Sim. E eu vejo que muita gente paralisa, porque nada é fácil, né? Quem olha hoje a Gatua, olha o evento da Gatua, diz, caramba, é muito fácil, porque aí começam os porquês, né? Ah, mas porque o Bill já tinha feito grande parte, porque isso, porque aquilo, e na verdade existiu todo um caminho para isso. E que caminho. E que caminho, né? É. Então, é interessante a gente trazer as histórias, né? Porque elas são ricas nos detalhes. Sim. E aí, eu vejo você, Bruno, né, hoje, como CEO da empresa. Uhum. E aí, eu quero que você continue essa história. Como que você chegou na Gatua? Perfeito, perfeito. Bom, então, ali em 23 a gente fez o Vision Tech Summit, eu percebi que era o, o caminho mesmo, né? Porque eu falei, pô, legal, me senti bem fazendo aquilo. Acho que essa é a verdade, né? Outubro, tomei a decisão realmente de focar na Gatua, e aí eu já tinha muito claro isso, ó, a gente precisa ser uma empresa, porque sendo uma empresa, a gente realmente consegue dar foco, né, nas coisas, a gente consegue ter uma visão estratégica, então a gente consegue, ó, qual é a missão da Gatua? É essa? Ok, então a gente vai alocar os nossos esforços para que a gente chegue nessa missão, nessa visão, né, que a gente consiga entregar isso de fato, e não como era ali antes, como um grupo, né, que tem seus altos e baixos, Sim. ainda como é um grupo, os executivos, né, estão muito ali divididos, né, porque, pô, foca no grupo Gatua, mas tem as obrigações ali do trabalho, que não são poucas. Não. Então, assim, eu falei, pô, então vou focar na Gatua, eu vou criar a empresa Gatua. E aí meu pai super apoiou, né? Falou, não, vamos nessa. Meu pai, ele tem um apreço muito grande pelo Gatua, né? Porque ele fala, é um filho pra ele. Claro. E tem muito orgulho do que ele criou e tem que ter. Porque Tem que ter, realmente foi exatamente. uma coisa, assim, magnífica. E aí, 24, a gente nasce como empresa Gatua, né? Realmente, ali no começo. E aí, algumas curiosidades, né? Eu havia comentado que da grandiosidade do meu pai, quando eu estava no trabalho, no mercado, né, trabalhando para o agronegócio, muitas vezes, né, eu jovem, e eu não aparento ter a idade que eu tenho. E nunca aparentei, na verdade. Aham. Eu, quando eu assim, acho que até hoje, às vezes, eu vou em bar, peço uma cerveja, o pessoal, pô, e o RG? Eu falo, não, gente, meu Deus do céu. Como assim um RG? E isso, no trabalho comercial, é um pouco complicado, porque é aquilo, né? A imagem é a primeira coisa que você vende. Sim. E eu chegava falando, às vezes, eu já lidei com projetos até internacionais, assim, de transformação digital, de empresas multinacionais. E você chegar falando, imagina, um menino chegar falando com um CTO que é indiano, que mora na Alemanha, e aí ele fala, gente, o que esse menino tá falando comigo de um projeto que vale milhões? Exato. Então, assim, essa foi uma questão que sempre me pegou, né? Então, às vezes eu chegava nas empresas, me apresentava, tudo mais, no agronegócio,
E aí eu falava, aí chegava numa hora assim que eu via que eu não tava passando muita credibilidade, eu falei, vou usar o super trunfo, né? Eu sou filho do Carlos. E no começo eu falava assim, né? Mas Carlos? Quem que é Carlos? Aí eu lembro a primeira vez que eu falei, o Bill. Nossa. Aí o pessoal, nossa, é filho do Bill? E nisso, né, de falar que eu era filho do Bill, eu comecei a ver o quanto que meu pai, ele era realmente, assim, conhecido no setor. E foi muito legal isso pra mim. Porque não que tenha, assim, facilitado as vendas, nada disso. Mas realmente de eu ver tudo aquilo que meu pai tinha criado, na história dele, né? Bom, criamos a empresa. Hoje, aí te respondendo agora, né? Hoje a Gatua realmente ela foca muito nisso, né? De criar conexões, de criar inteligência para o agronegócio brasileiro. E eu tô à frente mesmo porque muito do que a gente está fazendo hoje, né? Foi baseado na experiência que eu tive ali na Hexagon, na experiência que eu tive na DataRain, juntando com a experiência do meu pai, claro, né? Mas hoje eu tô num momento que eu tô muito focado no negócio. Hoje sou eu que tô à frente das ações, do trabalho como um todo. Então é por isso que eu estou hoje como CAO. Mas está sendo um desafio bem legal. Então, junto com a abertura da empresa, também descobri que ia ser pai. Isso aí foi muito bom. Da pequena Sophie. Enfim, então hoje estamos por aí. Bruno, e você tocou em um ponto tão interessante, porque eu tenho muito cuidado nessa questão da relação humana, né? De não ultrapassar o limite de uma boa relação. E eu vejo que esse orgulho que você sentiu, eu falo muito sobre isso, né? Chama-se legado. Sim. E o Bill tem um grande legado, né? Quando você fala do Bill, né? As pessoas que conhecem o Bill vê que é tudo muito coerente. Por quê? Porque ele sempre foi um grande profissional, um profissional ético, um profissional que contribuiu muito para o setor e que trouxe algo bem diferenciado. Quando você citou lá no começo que as usinas realmente elas são isoladas, Sim. né? E ele tomou a decisão de fazer algo em relação a essa relação humana. Porque antes de qualquer coisa, existe essa relação humana. São as pessoas. São as pessoas. Sim. E é muito bom. Inclusive, eu ensino isso para os meus filhos, né? E as minhas atitudes hoje, elas são relacionadas a isso. Não ao que eu vivo aqui agora. Mas eu quero que amanhã meu filho chegue em um local que ele possa dizer, sou filho da Andréa. Andréa. E é isso. A vida é sobre isso. Sim. Né? A vida é sobre... as pessoas se preocupam, às vezes, muito com isso aqui, mas a gente tem um além. Sim. Você hoje tem a Sophie, então, assim... Né? Eu sempre penso assim, eu quero que meus filhos tenham orgulho da mãe que eles têm. Com certeza terão. Que bom, que bom. Com certeza, com certeza. Mas é muito isso, sabe, André? Meu pai, e eu tenho muito orgulho de falar dele, porque meu pai nunca foi um empresário. Ele sempre foi uma pessoa que acreditava nas pessoas e sempre quis fazer o bem. E assim, sem olhar quem mesmo, sabe? Isso é maravilhoso. E isso tá nele, assim, antes de Gatua, antes de qualquer coisa, sabe? Eu não posso falar de mim, então vou falar das outras pessoas. Acho que eu acabei pegando um pouquinho desse DNA, mas veio dele, porque ele realmente é uma pessoa que se preocupa com outras pessoas. Então, quando ele criou o Gatua, ele não criou o Gatua, assim, pensando nem numa dor dele. Ele pensou assim, como que eu posso ajudar as outras pessoas? E isso é demais. Porque, no final das contas, é isso, né? É o que fica mesmo. E é muito legal ver que muitas pessoas, falam do meu pai assim com um apreço gigantesco, sabe? Seu pai me ajudou assim na carreira, seu pai me ajudou no dia a dia, na vida. Isso é legal. E é isso que a gente tá aqui para fazer, né? Com certeza. Tanto que esse movimento agora da Gatua de se tornar uma empresa, né? A gente, nos primeiros... até hoje ainda, para ser muito sincero, a gente vem quebrando muito a cabeça, né? Porque realmente... Meu pai não é empresário, eu sou muito novo. Sim. E aí faltava pra gente, né, uma peça que era...
Uma peça que era essencial, que era uma visão realmente de negócios, né? Empresarial. Empresarial, mais voltada para resultados. E essa peça até o Alberto, né, que participou com você aqui Exatamente. recentemente, mas hoje o Alberto ele tá com a gente, é meu sócio na Gatua, hoje é o nosso diretor financeiro, e ele é essa peça que traz, né, esse viés mais orientação a resultados, esse viés mais, essa visão financeira como um todo, né? Porque até como ele fala, e hoje a gente tem completa consciência disso, né? A Gatua, até um tempo atrás, até a gente começar a estruturar de fato, né? Era uma extensão da nossa família. E hoje a gente enxerga, não pode ser. Hoje a gente tem que ser uma empresa, a gente tem que ter realmente o foco em gerar resultado, porque nessa de gerar resultado a gente consegue criar novas frentes, criar novas fontes, novas formas realmente de apoiar a nossa visão, de realmente impactar o agronegócio, de criar formas, né, do executivo ali ter valor e absorver esse valor, né? Então, hoje o Alberto está junto com a gente, é uma pessoa assim, que tem uma vivência gigantesca também no agronegócio, né? Também. Assim como meu pai, ali uma vivência muito grande em tecnologia, o Alberto uma vivência muito grande com o C-Level e na área financeira, né? Então ele traz para a gente hoje essa visão de governança corporativa, de finanças. Então, assim, é uma peça essencial aí no nosso time hoje também. E é tão legal ouvir você falando isso, porque realmente o Alberto esteve aqui e depois do Alberto puxou, né? A gente vem hoje trabalhando no nosso podcast com o agro, Sim, né? Foi a partir do Alberto que a que gente legal. veio trazendo isso. E é importante porque eu falo que as pessoas se unem de forma muito verdadeira. Sim, E o Alberto traz esse cuidado em relação ao outro, sim, né? Então, juntando o Bill e o Alberto, não poderia dar diferente, né? O resultado é o que a gente vê nos eventos, o que a gente vê a cada ação que a Gatua faz. E, acima de tudo, a partir dessa ideia do Bill de juntar esses profissionais, o quanto que ele pôde ajudar, sim, né? Até em relação aos serviços, porque aí começou a elevar o nível de exigência para que se tivesse um resultado melhor sim. dentro do resultado final das Exato, usinas. perfeito. Isso, com certeza, é fantástico. E hoje, Bruno, você chega, né? A gente até comenta, você é novo, mas você tem uma experiência, um olhar. Eu achei muito bacana quando você falou, eu sou um aprendiz, né? E a gente é um eterno aprendiz, Bruno, Sempre. né? Mas, assim, com toda essa sua bagagem, me diz a visão do Bruno em relação à inovação da empresa. Tá. Comentar um pouquinho sobre a visão, Andréa. Eu, eu acredito muito nas pessoas, então, tanto que sempre eu falo em pessoas, e você é testemunha disso, você participa Com dos nossos certeza. eventos, eu sempre coloco as pessoas no centro, Sim, porque para mim é isso mesmo. Eu vejo a tecnologia hoje como uma forma de melhorar a vida das pessoas, claro, dos negócios, endereçar os desafios, as oportunidades de negócio como um todo, mas uma forma realmente da gente impactar a vida das pessoas, né? E até por força desse movimento, hoje eu faço parte, sou membro, né, de uma organização mundial chamada AIFOD, que é Artificial Intelligence for Development Countries, que é uma organização ligada à ONU, né, que ela olha e ela atua exatamente nisso, né, como que a inteligência artificial, como que o mundo, né, as políticas têm que ser criadas, para que a inteligência artificial ela não beneficie apenas, né, os países ricos ou as pessoas ricas, né? Que ela impacte maravilha. A vida de todos como tem que ser, Sim, né? Inclusive, há umas 2 semanas atrás eu participei de um fórum com eles e esses fóruns são muito interessantes, né? Porque eles trazem sempre pessoas do comitê ali da organização, né? Do AFOD e representantes de diferentes países do mundo, né? Então, estava eu, um representante de Israel,
e um, se eu não me engano, da Índia. E aí foi uma discussão realmente, né? Porque eles estão querendo discutir uma forma de criar certificações em inteligência artificial, né? Que facilite o acesso ali e tudo mais, garanta realmente que a inteligência artificial vai ser disponibilizada, vai ser usada na maneira correta, né? E tudo mais. E aí nessa discussão eu participei e aí eu trouxe a minha visão sobre o que eu vejo hoje no agronegócio, né? E eu vejo que, assim, a gente tem um caminho ainda a percorrer que é muito grande. Sim. Então, quando a gente fala de inovação, questão de visão, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que trazer pro agronegócio, né? Infraestrutura, que hoje a gente vive uma realidade, assim, onde a gente tem 70%, né, ainda quase 70% ali das áreas do agronegócio, né, áreas produtivas, que não tem conectividade, uma boa conectividade, né? Inclusive, isso me assustou no evento, quando eu vi. Sim. Não, mas Porque a gente não imagina, né, não, Bruno? e o cenário era muito pior. Assim, de uns 5 anos para cá era muito pior. Hoje a gente tem movimentos, né, que foram criados realmente, iniciativas públicas, privadas ali que foram criadas para melhorar esse cenário, né? Porque como que eu vou falar de inteligência artificial se eu tenho uma sociedade ali, uma parcela da sociedade que não tem nem acesso à Exatamente. internet? Exatamente. Então, assim, e eu trouxe essa visão nessa discussão, né? Eu falei, gente, acho que antes da gente falar de certificação, a gente tem que olhar a realidade que a gente tem hoje aqui no Brasil, Perfeito. que é uma realidade muito diferente do que, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem na Europa. A gente tem uma realidade aqui onde pessoas não têm acesso à internet, quiçá energia. Então, assim, Exatamente. eu posso falar de internet porque eu sei os dados, eu tenho base para falar disso. Energia eu não sei dizer muito, mas eu sei que existe. Então, assim, a minha visão é que a gente consiga levar a tecnologia, e quando a gente leva a tecnologia para os negócios, né, que é onde a Gatu atua, a gente impacta a sociedade. Porque você levando conectividade para uma usina, por exemplo, que está no meio do mato, essa usina tem uma sociedade, tem uma comunidade que participa dela ali. Muitas vezes, né, essa usina nasceu uma cidade a partir dessa usina, então tem gente que mora ali. Então, quando a gente leva conectividade para esse local, a gente está impactando a vida de uma sociedade, né? Exatamente. Então a gente está permitindo, por exemplo, que as pessoas estudem, que as pessoas tenham acesso a celular, Informação. a informação, que as pessoas possam se comunicar. Então, como a gente falou, né, eu ouvi um testemunho uma vez era uma cortadora de cana, né, falando, que legal que vocês trouxeram conectividade para cá, agora eu consigo falar com a minha irmã. Olha que legal. Então, assim, é demais, né? A gente não vê o impacto que E a a gente gente tem. acha que é tão comum, né, Bruno? Que tá Exato. tão assim, tá tão no dia a dia, É, né? Que eu falo assim, às vezes as pessoas não dão valor ao que tem. exato. E eu falo muito isso para os meus filhos, assim, eu falo, você agradece o banho que você toma. É. São coisas tão simples que a gente não imagina. Sim. E participando do evento de vocês, eu choquei com esses dados, porque não dá para imaginar que exista, e o que você trouxe assim de forma muito exponencial. A usina, ela gera oportunidade, né, de educação, Sim. nasce uma cidade a partir dali. Quanta gente, né, tem o sustento a partir dali. Então, esse olhar que você trouxe em um evento como esse, trazendo a realidade do Brasil, é algo que precisa ser visto. Eu até parabenizo você por isso, Obrigado. porque assim, ó, se a gente começar a ter pessoas que tenham esse olhar de forma carinhosa mesmo, sabe? Sim. Para poder gerar essa oportunidade para essas pessoas, eu falo assim, a gente muda, né, a realidade. A gente muda a realidade com as ações. Porque senão você está na sua empresa, no seu setor, onde grande parte tem acesso à informação, e você podia muito bem dizer, tá ok, e não olhar como um todo. Exato. Né? Então, isso me chama a atenção na Gatua. Que legal. E eu fico muito feliz de estar compartilhando essa informação aqui com vocês. Eu que fico feliz. Mas é isso mesmo, sabe, André? Porque eu poderia muito bem levar a minha perspectiva que eu tenho ali de executivos, né? Porque é onde a Gatu atua.
Hoje nós temos os nossos programas, os nossos projetos ali onde a gente atua basicamente, né, e direcionado para um público que são lideranças de grandes agroindústrias, né? Sim, Então poderia muito bem levar para esse fórum o cenário que eu vejo nisso. Só que o claro. agronegócio é muito maior do que isso. É muito maior. O agronegócio ele está intrínseco na nossa vida e eu hoje atuo no agronegócio, né? Eu acabei caindo nesse setor. Eu falo assim que eu não tive muito tempo na minha vida de parar e pensar, pô, o que que o Bruno quer fazer, o que que o Bruno gosta. Eu não tive esse tempo. Aham. Eu tive assim que agir porque a vida me requisitou, né? Te posicionou a isso. Me colocou, porque, claro, né, a gente conta assim a história de uma forma muito superficial, mas ali em 2015, né, quando a gente começou esse movimento, que meu pai saiu do mercado e tudo mais, meu pai quebrou, financeiramente falando, né? Sim. E era um momento que eu estava começando a entrar na faculdade, e aí eu me vi numa situação assim, preciso começar a trabalhar. Sim. E, na verdade, meu pai chegou e falou, Bruno, nossa, você precisa começar a trabalhar, papai não vai conseguir te ajudar com os custos. Eu já estava estudando em Jaboticabal, né? Era meu segundo ano de faculdade lá em Jaboticabal. E aí eu comecei a trabalhar numa paleteria mexicana, Que legal. fazendo paletas mexicanas, ajudando na loja, limpando banheiro, fazia de tudo. Mas eu falo que de lá pra cá eu não tive muito tempo assim de parar, pensar, vou fazer um ano de cursinho porque antes eu até pensava em fazer engenharia mecatrônica, engenharia aeronáutica, né? Mas eu me vi no cenário assim, pô, passei em administração, não tenho como gastar dinheiro com cursinho, vou nisso e... Então eu falo que de lá pra cá a minha vida ela foi muito acontecendo. Teve muitos momentos realmente que eu parei assim Para analisar. não muito pra analisar, mas pra reclamar. Eu acho que muitas vezes eu parava assim, e, nossa, eu tinha raiva, sabe? Eu guardava assim, e hoje eu vejo isso, né? Depois de terapia, claro. Sim. Mas eu vejo que por muito tempo eu ficava, nossa, eu via meus amigos assim, amigos, conhecidos, né? Com uma situação mais simples, mais fácil, né? Pô, ganhando carro de pai, enfim, um monte de coisa. Eu não via esse cenário e por muitas vezes eu reclamava disso. Hoje eu sou grato a isso. Exatamente. Hoje eu olho pra trás e falo, pô, que bom que eu vivi isso. É. Porque isso me moldou. E trouxe a tua maturidade. Exato. E por mais que não seja fácil no caminho enquanto você tá lá, e ainda não é, né, eu não posso ser hipócrita de falar assim, nossa, minha vida é fácil, não é isso. Claro. Mas eu acho que eu fui aprendendo com o caminho que mar calmo não faz bom marinheiro. Exatamente. E eu fico muito grato, assim, de ter vivido, porque isso me abriu portas, isso me abriu oportunidades, isso trouxe essa maturidade, assim, para eu entender que, gente, eu posso ser o sheik do Brasil. Você tem que ter humildade, você tem que ser humilde, humildade abre portas, você tem que tratar do mesmo jeito que você trata o CEO de uma empresa, você tem que tratar o faxineiro que está lá, porque ambos são importantes para o negócio, ambos são pessoas. E faz parte. Exato. Né? E então hoje eu sou muito grato a isso, né? A essa vida que eu tive, a esses aprendizados. Como eu disse, ainda estou aprendendo. Hoje eu aprendo muito. Tô aprendendo muito com o Alberto hoje. Hoje eu falo que é meu mentor. Muito bom. E, enfim. E um grande mentor. Nossa. E, Bruno, isso que você trouxe, eu trago como lição de vida. Às vezes as pessoas confundem humildade, né, com, me rebaixar, e não tem nada a ver. Não. Né? Eu acho não, tenho certeza que o que me trouxe até aqui foi exatamente isso. A grande lição do meu pai, ele falava assim, antes de qualquer coisa, você precisa ser humilde. Ele sempre falou isso. Que legal. Meu pai, eu falo que ele foi um grande mentor, né? Os meus pais, antes de falar de mentoria, eles já eram mentores de vida, porque é exatamente sobre isso. E quando você traz essa parte da sua história, eu chamo a atenção para os jovens que estão nos assistindo. Eu tenho um filho jovem, e eu falei para o Daniel, eu vou apresentar o Bruno para o Daniel, para o Daniel filho. Porque a vida é sobre isso. Sim. E a gente valoriza muito mais. Porque
a gente sabe o caminho, a gente sabe os tropeços, Sim. né? E isso é que traz a tua maturidade. Agora eu entendo de onde vem a tua maturidade. E é exatamente sobre isso. A vida é sobre isso, né? E não tem nada certo e nem errado, Não. né? Todo mundo tem a sua história, mas a gente precisa ter esse olhar. E uma coisa que eu trago comigo, Bruno, que eu observo muito, como que as pessoas tratam alguém que não tem nada a dar em troca. Porque isso molda, né? Isso fala quem realmente você é. Sim. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção demais, Que legal. né? Eu me senti muito bem acolhida por vocês desde o início e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ter hoje você como amigo, de trazer a tua história, de trazer a Gatua. E eu vejo que a Gatua, participando dos eventos, traz essa informação de uma forma muito precisa. E eu vejo assim, hoje vocês unem a pessoa que precisa, o setor que precisa, né, de serviço, e você traz o serviço de uma forma já peneirada, Sim. né? Que isso é o bom. Encurta o caminho, encurta o tempo. Então, recentemente, tivemos o evento do Nordeste, Sim. que, aliás, fiquei muito feliz quando você falou. Foi na semana do casamento da minha filha, então não pude estar presente ali com vocês. Mas foi maravilhoso, Foi. porque no casamento eu divulguei o evento e tiveram pessoas presentes, né? E foi muito legal o feedback. Por isso que é tão importante essa questão da relação. Sim. A gente saber o que a gente está indicando. E vocês, assim, trouxeram com muita maestria, né? A experiência das pessoas que ali estiveram. Sim. Então, me fala um pouco sobre isso, né? Sobre esse olhar de vocês. Aproximar, né, as regiões. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, me fala um pouco desse projeto da Gatua. Perfeito. Bom, antes de falar do projeto, eu vou voltar numa fala sua que você falou realmente e muito bem, né? Que hoje a Gatua nós reunimos o que a gente chama de comunidade, né? É o nosso nome interno para isso, né? Que é onde a gente reúne os executivos e lideranças, né? De agroindústrias brasileiras. Então, hoje a gente já reúne mais de 100 agroindústrias brasileiras nessa comunidade, né, como um todo. E quando eu falo agroindústria, realmente não é só cana-de-açúcar. Então, a gente tem citros, carne, soja, a gente tem um pouco de tudo ali, isso é muito legal. E então a gente tem esse lado, que é a comunidade, e do outro lado a gente tem o que a gente chama de partners, né, que são os parceiros, que são empresas que fornecem soluções, né, de tecnologia, serviços, produtos, fornecem como um todo para o agronegócio e que querem, né, entender um pouco mais do agro, viver um pouco mais do agro, para que eles possam entregar de uma forma melhor, né? E como você Perfeito. falou, peneirado, né? Então a Gatua, né, a gente viabiliza esses espaços, abre esses espaços de troca com esses fornecedores, né, para a gente realmente ajudar eles nesse go-to-market, né? Então ajudar eles ali nesse entendimento do agronegócio, nas necessidades, né? Então, quando a gente faz um evento, né, muito além de uma oportunidade ali de conhecimento, a gente está abrindo uma oportunidade realmente para negócios, porque eu estou abrindo uma oportunidade para as empresas fornecedoras entenderem mais o setor, ouvirem mais sobre as dores, entender sobre as nuances ali, né, porque o agronegócio ele é totalmente diferente de qualquer coisa. Sim. E eu falo que o agro é um universo maravilhoso, porque você pega a cana-de-açúcar. A cana tem diversas variedades. A cana aqui, a produção de cana no Sudeste é totalmente diferente do Nordeste. Cana não tem nada a ver com café, que não tem nada a ver com algodão, que não tem nada a ver com tomate, assim. Então, assim, o agronegócio são vários universos. Então, quando você viabiliza esses espaços para os fornecedores conhecerem de fato as dores, ouvirem as dores, eu estou viabilizando e criando oportunidades para que a gente tenha soluções mais endereçadas, né? Os eventos para a gente são um canal muito importante para isso, porque são nos eventos que a gente reúne fisicamente as pessoas, né? Ou seja, a oportunidade ali de networking, de benchmarking.
E a gente vê nos eventos, né, essa questão realmente da gente trazer as regiões para próximo, né? Então, como eu disse, o Gatua na sua história, né, fez eventos, muitos aqui no Sudeste e muitos no Nordeste, né, porque a produção de cana sempre foi muito forte, né, Sim. nessas regiões. E, enfim, do Nordeste, eu acho que o último evento do Gatua foi lá antes de 2010 até. Posso estar errado, mas assim, Faz muito tempo. E aí, em 2023, quando a gente retomou os eventos, 2024 a gente cresceu, né? Então o Vision Tech Summit a gente já fez 2 edições, já criamos o Gatua Meeting no final do ano. E aí em 25 a gente foi procurado por uma usina ali do Nordeste, né? O grupo Petribus, Petrimu, da Daniela, que é a presidente. E ela falou, gente, a gente tem que trazer isso daqui para cá também. Porque muita gente ali do Nordeste, né, vem aqui para o Sudeste para participar desses eventos. Não que o Nordeste não tenha bons e grandes eventos, tá? Sim. Tem ótimos eventos, até. E isso foi uma surpresa pra gente, né? Porque a gente aprendeu muito nesse movimento de criar o Gatua Summit Nordeste, né? E aí a gente falou, pô, legal, vamos fazer um evento então ali no Nordeste, vamos reunir o ecossistema, voltar a reaquecer ali realmente o movimento, né? Que a gente vê o valor que tem. Os feedbacks que a gente tem de todos os eventos que a gente faz são muito positivos. De pessoas que vieram, que aprenderam, que compartilharam, que cresceram, que pô, tiveram uma visão diferente do que eles estavam fazendo. E aí a gente assumiu essa bronca, né? Esse desafio de criar o Gatua Summit Nordeste à distância, porque a gente não está lá. E aí a gente criou esse evento para Recife, a gente fez nos dias 23 e 24 de julho desse ano. Foi um evento muito legal, muito desafiador pra gente, claro, né? Porque a gente fez ele 100% à distância. E como eu disse, foi muito legal aprender sobre o Nordeste. Que pra mim, assim, eu nunca tinha ido pro Nordeste, foi a primeira vez que eu fui pra lá. Fiquei apaixonado. Depois que vai a primeira vez, Bruno. Não, olha, eu tinha uma visão diferente, mas chegando lá, fiquei, assim, apaixonado. A forma que as pessoas te tratam. É bem você mesmo, André, sabe? Hoje eu entendo mais sobre a André. Mas é isso. Que bom. Summit. É isso aí. E assim, qual o próximo evento? Sim. O próximo evento que a gente vai fazer é o Gatua Meeting, né, aqui em Ribeirão Preto mesmo, voltado para governança corporativa e cibersegurança. Que legal. Então hoje a Gatua, né, até nesse movimento, a gente enxerga e a nossa visão realmente é tornar a Gatua cada vez mais esse hub de inteligência, de conexões como um todo, né? Então, além dos eventos, a gente está criando várias frentes também para a troca de informações, troca de dados, integração desses dados, geração de inteligência por meio desses dados, né? Aí falando mais de tecnologia mesmo. E nisso a gente começou a enxergar, né? E isso na verdade já está muito claro para a gente, que tecnologia ela é um meio para os desafios e oportunidades de negócios, né? Então, quando eu vou falar de tecnologia, eu não posso falar apenas com o CTO, com a pessoa da área de TI. Eu tenho que trazer gente das áreas de negócios também. Sim. Então, a gente falou, pô, a gente tem que então transformar os eventos da Gatua em um evento onde um presidente, um conselheiro, um CEO, um CFO, ele venha, tenha conteúdo para ele e que ele, nesse movimento de ter conteúdo para ele esteja próximo também de avanços tecnológicos. Então, seja um momento onde ele vai também ouvir sobre tecnologia. Trazer uma atualização. Exatamente. E aí ele correlacionar, né? Um assunto que é mais do dia a dia dele com um assunto que é mais de tecnologia. E a gente falou, pô, por onde que a gente começa, né? E aí a gente discutindo, e aí muito por conta do Alberto, né? Que fez o Board Academy, hoje é conselheiro da Colombo também. E um assunto que está muito recorrente nos últimos eventos que a gente veio falando é da importância da governança corporativa, né? Para a visão estratégica, para a longevidade dos negócios, porque governança aborda diversos temas, até sucessão familiar, Exatamente. né? E aí a gente falou, pô, acho que governança é o tema que a gente tem que trazer. Porque aí a gente traz o C-Level para realmente ouvir e ver a perspectiva, como está esse movimento no mercado, né? Então, hoje a gente já tem a confirmação da participação, por exemplo, do próprio Alberto, que vai fazer uma apresentação ali sobre governança. Ana Paula Malvestil, né, que é uma mulher aí incrível, que inclusive é um nome que você tem que trazer aqui para conversar.
Já vou, Passo já vou o entrar. contato depois, porque assim, ela é incrível, ela é conselheira hoje de diversos grupos do agronegócio, acho que da Renner, assim, de grandes grupos mesmo, sabe? Perfeito. De diversos mercados. Então a gente tem a confirmação dela, a gente tem a confirmação da Thalita Cury também, que é do grupo Santa Clara, né, da família, conselheira, ela que organizou ali a parte de governança dentro do grupo Santa Clara. Temos diversos executivos de tecnologia, mas que já têm esse mindset de governança, né? Então, o Edi Fiore, da São Martinho, Rodrigo Verna, da São José da Estiva. Então, assim, a gente criou um evento onde a gente vai falar tanto com o C-Level, como com o C-Level de tecnologia também, né? Os CTOs, tudo mais. E a gente vai ter um laboratório também, né? Que vai ser um laboratório que vai funcionar em 2 momentos, né? Manhã e tarde, onde a gente vai trazer um workshop sobre cibersegurança mesmo, né? Que maravilha. Então vai ser um evento que ele vai trazer atualização de mercado. Então o Vinícius Cambaúva, né, que vai estar com a gente também, professor da Harvard, da MarketStrat, né? Então ele vai trazer um panorama geral de mercado, como que tá o mercado. Então vai ser um evento muito de alto nível mesmo, né? Que De legal. C-level. Então esse é o nosso próximo evento. A Gatu, ela vai caminhar para isso, né? Então até no ano que vem a gente está mais focado nesses eventos realmente que são mais direcionados ao C-level, a realmente falar sobre um tema que é uma dor, uma realidade do momento, e para que a gente consiga já sair do evento com ações práticas. Então, o próximo evento é esse. Maravilha. Então já fica a dica aí. E onde será o evento? 27 de novembro. Isso. Ele vai acontecer ali no Dabi Business Park, tá? É um local que a gente veio fazendo ao longo desse ano. E que funciona super bem. Muito bem, muito Muito bem. bem, é isso aí. Talvez no ano que vem a gente vai ter que ter algumas outras opções de locais que a gente já está Ver o que observando. tá. Porque quando a gente fala de um C-Level, né, a gente tem que pensar em algumas questões que a gente tem que trazer em consideração. Então a gente já está trazendo isso também, trazendo essas opções. Então a gente vai fazer esse no Dabi, ouvir o nosso público e ver onde que fica melhor a gente seguir em 2026, né? Então, quando a gente fala de eventos, é isso. E eu fico muito feliz, gente, porque assim, o Bruno trouxe um ponto, você trouxe um ponto, Bruno, muito importante, né? Do que acontece, dos feedbacks dos eventos. E o evento do Gatua, ele traz muitas oportunidades. E eu sou fruto desses eventos. Então, assim, desde já, eu agradeço demais, né? Por estar junto com vocês a cada evento. E eu fico vendo ali as pessoas que estão no evento, os comentários, né? E é muito bom. Tenho certeza que vocês estão no caminho certo. Que bom. É bom ouvir isso. E, Bruno, você é uma pessoa super jovem, né? E, como eu falei, a gente admira demais a sua postura. E trazendo toda essa bagagem que você traz, hoje pai da Sophie, né? É, eu queria que você dissesse aqui para os jovens, né? Como você já trouxe aí bastante informação da sua bagagem, é, quando um jovem se encontra em uma situação, como você falou, que muitas vezes não teve tempo de parar para pensar, né? Qual o conselho que você traz? Tá. Bom, primeiramente, eu não gosto de me colocar nessa posição. Eu tenho assim, por eu ser jovem e eu não gosto muito de me colocar nessa posição de mentor ainda, sabe? E muitas vezes Perfeito. eu fico assim, pô, não, acho que falta muito, eu tenho que comer muita terra ainda pra conseguir ajudar alguém, pra de fato, sabe, conseguir ser um mentor, vamos ser assim, né? Mas se eu posso dar uma dica, assim, pra todo mundo, né? É você não se sentir. Nessa situação você nunca se sente confortável, mas você não se acomodar. Perfeito. Eu acho que eu nunca me senti. Meu pai até falava, Bruno do céu, você não para. Porque eu falei, né? Comecei trabalhando numa
paleteria, e da paleteria eu fui trabalhar com vendas para utilidades domésticas, aí já comecei a vender para supermercado, posto, loja de conveniência aqui em Ribeirão e região. Depois eu fui trabalhar em um supermercado para implantar ERP, fazer toda a implantação de frente de caixa, virei o office boy ali da TI. Depois fui para a Hexagon, na Hexagon fiz o projeto de transformação digital com o Gatua na época, né? Fui para a DataRain, na DataRain comecei a voltar com o Gatua, criei o Cities to the Cloud, que é uma iniciativa que eu fiz ali. Então, assim, é você nunca se acomodar. Porque... E acreditar que as coisas vão acontecer, sabe? Porque eu acho que hoje eu sou muito mais... Sempre fui religioso, sempre tive fé, tá? Mas hoje eu vejo, assim, que vai dando os passos, sabe? Que a vida vai acontecendo. Deus vai dando o chão pra gente. Com certeza. Então, assim, você nunca se acomodar, acreditar que as coisas vão melhorar, sabe? Você sempre prezar pelo bem. É aquilo, a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. Sempre. Não adianta falar que não. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Sempre tomar o cuidado, sabe? Porque muitas vezes, talvez, você vai ser colocado em situações que não são certas, que você não compactua. E nessas situações, não dê sequência, sabe? Realmente tenha os seus valores muito claros ali pra você, quem você é, de onde você veio, o que você quer levar pro futuro. Então, hoje eu vejo assim. Não posso falar que quando eu tava naquele momento, eu parava assim, nossa, eu vou ter fé. Não, como eu disse, muitas vezes eu parava e reclamava. Aham. Eu realmente, tipo, nossa, que... Pra não falar aqui. Mas essa que era a verdade, sabe? Porque muitas vezes você se compara e você vê a vida dos outros, você vê uma vida mais fácil, uma vida... E aí você fica mal, né? Porque você fala, pô, por que isso tá acontecendo comigo? Mas realmente você nunca desacreditar. E continuar trabalhando, continuar focado, continuar indo pra frente. Por mais que às vezes você se sinta fora do local, fora do lugar, perdido, mas continua. Uma hora você vai começar a ver os caminhos se encaixarem. Eu gosto de uma fala do Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs, ele estudava em Harvard, largou a faculdade, viveu a vida que viveu, né? E muita gente nem tem ideia do que aquele cara viveu, mas até a Pixar, né, do Toy Story, tem a mão do Steve Jobs, né? Então, assim, ele viveu muita coisa. E aí depois, quando ele já estava com a Apple, ele voltou para finalizar o curso e no discurso que ele de graduação, né, ele falou sobre o connecting the dots, conectando os pontos. Quando você está vivendo, você não consegue entender muito mais o que você está vivendo. Exato. Por que você está vivendo aquilo. Mas lá na frente, você olha para trás e fala, pô, aquilo que eu vivi ali fez sentido para o que eu sou hoje. Então, é muito isso. Você conectar... Quando você tá vendo, você não vai conseguir entender, pessoal, por muitas vezes, a dificuldade que você tá passando, o momento que você tá passando. Mas continua, que lá na frente vai fazer sentido. Gente, a gente pode terminar aqui, né? Porque, imagina, você não é, assim, uma posição de mentor, mas quanta grandiosidade na tua fala, Bruno. De verdade. Porque quando a gente tem a informação, a gente tem as oportunidades, a gente tem os desafios e muitas vezes os caminhos, só que esses caminhos têm muitas situações que ele parece mais fáceis, mas se você tiver que negociar com seus valores, esse não é o caminho. Exato. Eu prefiro ir devagar, eu prefiro dar um passo, 2, 3, que seja para trás, mas os valores, eles não podem ser negociados. Sim. E você só veio com a sua resposta confirmar o que eu falei lá no início, que você é jovem e com uma bagagem gigantesca, Bruno. Obrigado. Parabéns. Eu tenho muito orgulho, estou muito feliz por essa nossa conversa, porque realmente trouxe aí vários insights e eu tenho certeza que vai poder contribuir com os nossos ouvintes e agradecer de coração, né, por você estar aqui e dizer que
o Gatua faz parte aí da vida de muita gente. Que E o legal. quanto que vocês contribuem. Então, para finalizar nossa conversa, esse nosso bate-papo, porque a gente ficaria aqui horas falando, né? Facilmente. A visão de futuro do Gatua. Perfeito. Bom, Andréa, eu que agradeço, tá, pela oportunidade de estar aqui. Uma pessoa assim que eu tenho um carinho gigantesco. Você ganhou o respeito e a admiração de todos nós. Muito obrigada. Meu respeito, meu carinho, da minha mulher, do meu pai, da minha mãe, todo mundo. Então é muito legal isso, porque nessa, né, da gente estar vivendo, a gente conhece pessoas e é incrível isso. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho mais também sobre a minha história, porque acho que eu nunca tive o espaço de falar realmente, sabe, a minha perspectiva, como que eu via, como que eu vivi esse movimento de hoje estar à frente da Gatua. E olha que isso daí foi a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa. Fico muito feliz com as suas palavras, tá? Porque realmente, assim, eu sou jovem, tô aprendendo e sempre deixo isso muito claro. Assim, tô aprendendo muito e quebrando a cabeça ainda, continuo. Eu sou muito ansioso, então, assim, eu sou uma pessoa que Alberto sabe bem, meu pai sabe bem. Eu sou muito ansioso, assim, tanto que eu tenho que até me controlar às vezes, porque às vezes a gente quer os resultados, né, para hoje e é muito bom a gente ter mentores, né, ter pessoas mais experientes, que a gente possa, assim, ouvir, e acho que a gente tem que ouvir, às vezes é muito difícil, Sim. mas a gente tem que ouvir, a gente tem que buscar internalizar aquilo e, enfim, né. Sobre visão de futuro, André, da Gatua, né, hoje a Gatua, nós somos esse ecossistema, né, então que faz essas conexões muito por meio dos eventos, por mais que a gente já tenha ações digitais, né, então toda terça-feira a gente tem um webinar, né, que a gente realiza, onde a gente traz o ecossistema ali para se reunir, trocar informações, falar sobre tecnologia, né, trazer um conhecimento. Então a gente já tem ações no digitais, mas a nossa visão realmente é tornar a Gatua em uma plataforma mesmo, tá? Para conexões, para troca de informações, para inteligência no agronegócio, né? Para que a gente possa centralizar dados, informações, insights e ajudar, né, por meio de dados, embasado, né, o agronegócio como um todo. Então, quando eu consigo trazer informações, por exemplo, por que que uma solução ela, ela é benéfica, tanto para uma agroindústria quanto para um produtor, né? E trazer realmente a realidade daquilo, ó, ela é benéfica por isso, isso, isso. E comprovar isso, eu acredito que é muito mais fácil a gente ter uma transformação digital como um todo no setor, né? E a gente centralizando dados, a gente centralizando informações, trazendo cada vez mais pessoas, né, para esse ecossistema, a gente ganha força. Como Sim. já foi comprovado ali no passado, né? Quanto mais executivo a gente tiver, quanto mais lideranças, quanto mais produtores, quanto mais empresas fornecedoras a gente tiver, a gente ganha força perante o mercado, perante as ações públicas como um todo, né? Porque eu acho que não é um trabalho de uma mão só. Com certeza não. O agronegócio tem muitos desafios, como eu comentei, e a gente precisa do apoio de diversas entidades, do governo como um todo. Só que a minha visão é essa, a gente centralizar, a gente criar realmente uma plataforma de união, uma plataforma de conexão, que é a Gatua, né? Então hoje a gente já tem aí o desenho de uma plataforma que a gente vai chamar de Gatua Connect, onde a gente vai realmente centralizar tudo que a gente faz hoje, mas em um ambiente digital, né? E a gente já tem trabalhos também olhando essa questão de dados, de integração de dados, facilitar a troca de informações entre empresas. Nessa troca de informações, a gente gerar inteligência para o mercado como um todo, né? Então, a nossa visão está muito nisso, né? A gente tornar a Gatua cada vez mais uma plataforma digital que mantém o seu DNA ali humano, centrado nas pessoas, mas esse é o caminho que a gente está trilhando. Então, vocês estão no caminho certo, né? E realmente é uma força-tarefa que eu vejo que vocês
estão fazendo para que isso aconteça. E dessa forma, a gente finaliza aqui o Oxo Podcast. Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço demais. E para que vocês possam, né, levar essa informação, porque quando o Bruno fala dessa plataforma, ele traz a facilidade, a agilidade e ele encurta o caminho para quem está ali, né, dentro da empresa, dentro do dia a dia, e isso faz toda a diferença. E a vida é sobre isso, sobre a gente compartilhar boas informações. Então, curte a página, compartilha, comenta, porque assim a gente consegue chegar a muito mais pessoas e a informação, ela precisa ser divulgada. Muito obrigada e a gente termina por aqui.